Então, nós vamos começar em pé, fazendo desse ficar em pé um asana. Como que fazemos isso? Prestando atenção, ok? Então, feche os olhos, sinta o toque dos seus pés com o chão, perceba os tornozelos, os braços soltos e vai permitindo que o seu corpo se organize sem esforço. Observe então a sua respiração e sem controlar, sem modificar, observe a sua respiração. Perceba como está respirando agora. Então, vai abrindo os olhos e vamos fazer alguns movimentos com as articulações, começando com as articulações do pescoço. Boa noite, Grace, estamos em pé. Os pés paralelos. Leve atenção para a região do seu pescoço e faça círculos gentis, os círculos primeiro menores, observando como sente a região. Se sentir algum desconforto, você para, procura relaxar e depois continua. Respirando. Perceba um lado e outro, à frente e atrás do seu pescoço. E depois, quando o queixo ficar próximo ao peito, você troca o sentido dos círculos, relaxando os ombros, percebendo se muda alguma coisa. Respire, solte o ar. Então, estamos começando pelo pescoço, observando como sente essa região. E vai parando devagar com os movimentos, parando no centro. Quando parar, observe como sente a região e já vamos observar aqui os ombros. E vamos fazer círculos com os ombros para trás, círculos bem amplos. E agora, como sente essa região? Como percebe as escápulas? Quando você aproxima e afasta as escápulas. E agora faça círculos em outro sentido. Círculos bem amplos, soltando essa região. E se tiver algum desconforto, você vai parando e observando. E vai relaxando agora. Solte bem os braços, relaxe os ombros, relaxe, observe. Agora vamos observar os nossos punhos. Então você pode fechar as mãos, os dedões, os polegares lá para dentro e faça círculos com as mãos, procurando trabalhar os punhos. E agora, como sente essa região? Cada um se observa. Troca o sentido dos círculos, sem tensionar seu pescoço, sem tensionar seus ombros. O que queremos agora é trabalhar com os punhos, ok? Respirando. E vai soltando as mãos, relaxando, observando o efeito do que você fez. Muito bem. Agora vamos trabalhar a região do quadril. Então você pode afastar as pernas e vamos levar o quadril para frente, para trás, para o lado e para trás, para o outro lado e para frente. E vai fazendo agora círculos com o quadril. Primeiro você joga para um lado, para trás, para o outro lado e para frente, e depois você faz círculos. E agora, como sente a região?
E vai soltando essa região que ficamos muito tempo sentados ou muito tempo em pé. Vai relaxando essa região. Quando vier para frente, novamente, aí vire para um lado, depois para trás e para o outro. Troque o sentido dos círculos. Vai fazendo círculos agora em outro sentido, procurando soltar a região. Como sente a região lombar? Como sente a articulação das coxas com o quadril? E procure relaxar os ombros, ok? Respirando, soltando o ar. Isso, e vai parando devagar com os círculos. Solte bem os braços, relaxe. E agora, vamos trabalhar com os tornozelos, elevando um calcanhar e outro. E agora, como sente alguns estalos? Procure sentir todos os dedos dos pés quando você eleva o calcanhar. Se tem alguma diferença de um lado e outro. E assim vamos nos preparando para a prática, trabalhando com as articulações. E vai parando devagar, soltando os pés. Muito bem. Agora, com os braços ao lado do corpo, eleve os braços pela frente e volte os braços com as palmas das mãos para cima, depois para baixo e volte. E vamos incluir as respirações. Inspirando, eleve os braços, abra o peito, expirando, volte com os braços, palmas das mãos para cima, depois para baixo. E faça no seu ritmo. Quando o ar entra, você eleva os braços, abre o peito. Quando for soltando o ar, vai voltando os braços. Faça mais uma vez no seu ritmo, na intenção de crescer quando eleva os braços, soltando o ar, relaxando. E solte os braços, relaxe. Inspire, levando os ombros lá em direção às orelhas. E relaxe, soltando o ar. Inspire. Faça mais uma vez no seu ritmo. Muito bem. Então agora vamos começar com os asanas. Então vamos passar o pé esquerdo na frente do direito. Deixando os pés próximos, transferindo o peso para os dois pés. Então aqui a gente já trabalha com o nosso equilíbrio. É um pé ao lado do outro. Dentro do seu limite. Isso. Veja se é possível sentir os dois pés tocar no chão. Leve as mãos na sua cintura. E agora, a partir do seu quadril, vai mantendo a coluna ereta, inclinando o tronco à frente, trabalhando o alongamento da perna direita. A perna esquerda fica na frente da direita. E aí você observa. Respira. Como sente o alongamento da perna direita? Como sente o quadril? Quanto você pode inclinar dentro do seu limite? O abdômen fica firme. Respire. Respire. E agora veja se é possível soltar os braços. As mãos podem segurar a perna esquerda. E você solta a cabeça, arredonda as costas. Os dois pés tocando o chão. Contrai o abdômen, vai voltando devagar o tronco com os olhos abertos, olhando um ponto fixo à frente. Descruze as pernas e relaxe. Respire.
E vamos repetir para o outro lado agora, transferindo, passando a perna direita na frente da esquerda, deixando a perna esquerda então estendida, transferindo o peso para as duas pernas, levando as mãos à cintura e aos poucos, dentro do seu limite, inclinando o tronco à frente, observando agora o alongamento da perna esquerda. Não precisa ir de uma vez, vai aos poucos, deixando o abdômen firme, respirando, observando o alongamento, observando o quadril. Agora, leve as mãos até o joelho, a perna que está na frente. E arredonde as costas, escorregue as mãos. Respire. Contrai o abdômen e volte devagar. Volte, solte os braços, descruze as pernas. Respire, observe. Agora vamos fazer com as duas pernas ao mesmo tempo. As mãos na cintura, os dois pés paralelos, como se fosse na postura da pinça. Primeiro você vai inclinar o tronco a partir do seu quadril com o abdômen firme. O quanto você pode inclinar, cada um vai se perceber. Aqui você pode flexionar um pouquinho as pernas também, se preferir, para não machucar sua lombar. Flexione as pernas e aí leve as mãos no joelho e arredonde as costas, solte a cabeça à frente. Respire. Para não ficar forte, flexione um pouco as pernas, cada um no seu limite. Respire, solte. Contrai o abdômen, vai voltando devagar, arredondando as costas. Por último, a cabeça, olhando um ponto fixo à frente, relaxe. Respire. Afaste as pernas, deixe os braços soltos. E vamos fazer a dança do elefantinho, soltando os braços, deixando os braços bem soltos e relaxados. Respire, solte o ar. Muito bem. Solte. Até parar devagar. Quando parar, sinta novamente os pés paralelos, feche os olhos, solte os braços. Se for confortável, feche os olhos e sinta toda a extensão do seu corpo. Desde os pés, quadris, os ombros, a cabeça. Agora, pode abrir os olhos se preferir, olhando um ponto fixo à frente, e vai elevando o braço esquerdo até que a mão aponte lá para o teto, cada um no seu limite. E aí você inspira, vai crescendo como quem espreguiça, levando o braço lá para o alto e depois gentilmente inclinando o tronco para a direita, mantendo o quadril fixo. Você pode manter o braço bem próximo à cabeça. Não precisa inclinar muito. Respire, relaxe o ombro direito. Fique o quanto for confortável. Se precisar voltar antes, você volta. Respire, observe a sua coluna. Volte devagar o tronco e depois volte o braço. Quando voltar o braço, solte, deixe o braço pesar e compare o braço esquerdo com o direito. E agora vamos lá, atenção para o braço direito e vamos elevar o braço pela frente ou pela lateral até que a mão aponte para o teto. Quando a mão apontar para o teto, você inspira, cresce, alonga e vai soltando o ar e vai inclinando o tronco para a esquerda, mantendo o braço bem próximo à cabeça, não deixa a cabeça solta. Relaxa o ombro esquerdo e observe os dois pés tocarem o chão.
principalmente o pé direito. E vai observando toda a lateral direita sendo alongada. Respire, solte bem o braço esquerdo. Respire. Então volte o tronco, volte o braço. Movimento lento e controlado e relaxe. Solte bem os braços, se quiser feche os olhos, observe o pescoço, observe os ombros. Respire. Observe a sensação que fica. Agora vamos cruzar a perna direita novamente na frente da esquerda, deixando os dois pés próximos. E vamos deixar que cada mão segure o cotovelo contrário. Os ombros ficam baixos. Sinta os dois pés tocarem o chão. Observe seu quadril. E devagar vai girando o quadril para o lado da perna esquerda, fazendo uma torção dentro do seu limite. Então, a perna esquerda foi para frente, ou a direita. Se foi a direita, você vira para a direita. Se foi a esquerda, você vira para o lado esquerdo. Deixa os ombros baixos, respira. Volte gentilmente o tronco. Descruze as pernas, troque a posição das pernas. Cruze novamente os braços, observe os pés tocarem o chão. Sinta desde os dedos dos pés até os calcanhares e vai virando gentilmente o tronco para o lado da perna que está na frente, mantendo, se possível, o quadril apontando para frente, cada um no seu limite. Se observa na postura, na torção. Respira. É uma postura de equilíbrio também. Volte devagar. Solte os braços, descruze as pernas, relaxe os ombros, relaxe o pescoço. Respire. E agora vamos fazer uma extensão da coluna, levando as mãos na região lombar, os cotovelos bem próximos, as pernas próximas, mas não unidas. Nós não vamos levar o quadril para frente, nós vamos manter o quadril bem alinhado. O que a gente vai fazer é expandir o tórax, como quem olha lá para frente, como quem espreguiça. Observe como sente as escápulas se aproximando atrás. Observe o peito aberto, respire lá no alto do seu tórax. Respire, solte o ar. Respire. Gentilmente volte a cabeça e depois solte os braços e relaxe os ombros. Respire. E vamos fazer mais uma postura de equilíbrio. Primeiro, vamos fazer a postura da palmeira, com os pés paralelos na largura do seu quadril. Sinta os dois pés tocarem o chão e eleve os dois braços agora, as duas mãos apontam para o teto, deixe os ombros relaxados. O olhar fixa um ponto à frente e veja se é possível elevar os dois calcanhares, trabalhando o seu equilíbrio. Trabalhando foco, concentração. Se desequilibrar não tem problema, você começa de novo. Sinta os dedos dos pés no chão. Respire. Excelente. Volte devagar os calcanhares, depois volte os braços, solte os ombros. Respire. Respire, solte o ar. Perceba o efeito do que você fez. Perceba a sua respiração.
Solte o peso do seu corpo lá nos pés. Perceba agora o toque dos dois pés com o chão. E comece a transferir o peso do seu corpo para a perna direita. E flexione a perna esquerda, deixando os dedos do pé esquerdo no chão, calcanhar tocando a parte interna da perna direita e as mãos unidas na frente do peito. O abdômen fica firme, o olhar no ponto fixo à frente. Se ficar fácil, você pode elevar um pouco o pé dentro do seu limite, trabalhando a postura da árvore, respirando, se observando na postura. Muito bem, volte os braços, volte a perna. Solte novamente o peso do seu corpo lá nos dois pés, em todos os dedos dos pés, nos calcanhares. Relaxe os ombros, observe a sua respiração. Respire. E agora comece a colocar o peso do seu corpo na perna esquerda, transfira o peso. Flexione a perna direita, os dedos do pé direito ficam apoiados no chão, calcanhar na perna oposta e as mãos unidas na frente do seu peito. Se observe na postura, sinta os dedos do pé bem firmes no chão, os dedos do pé esquerdo, e se for fácil, você eleva o pé direito. E se você desejar, você também pode levar as mãos lá para o alto ou manter como está. Mantendo o olhar fixo à frente. Trabalhando a concentração. Excelente. E vamos voltando devagar os braços. E depois o pé. E soltando, relaxando. E agora vamos descansar um pouco de bruços. Vamos relaxar. Ficamos 25 minutos quase, fazendo posturas em pé. E agora solte o peso do seu corpo no chão e relaxe. Solte o peso da cabeça. Solte bem as pernas. Perceba a sua respiração. Se estiver ofegante, inspire profundo e solte o ar bem devagar. Veja o que acontece. E relaxe. Solte o peso do corpo. E relaxe os pés, os tornozelos, relaxe os calcanhares e cada um dos dedos dos pés. Relaxe os tornozelos, as panturrilhas. Relaxe os joelhos, dentro dos joelhos. Relaxe as coxas. Atrás das coxas, as laterais, parte interna das coxas. Solte o peso das pernas. Relaxe glúteos, assoalho pélvico. Relaxe o abdômen. Relaxe o tórax, os ombros. Relaxe os braços, pescoço. Relaxa a cabeça, dentro da cabeça. Os músculos da face. Relaxa o corpo todo. O corpo todo relaxa.
Continue relaxando. Então comece a voltar devagar no seu relaxamento, levando as mãos no rosto, os cotovelos no chão, se for confortável para você, as pernas afastadas, calcanhares apontando para dentro e os dedos dos pés para fora. Relaxe a região das escápulas, relaxe os ombros. Sinta o toque do abdômen com o chão. Baixo abdômen, virilhas. E vai soltando o peso do corpo, relaxando. Fazendo ajustes se precisar. E mais uma vez, desfazendo a postura, soltando a cabeça, relaxando o pescoço, relaxando as escápulas. E comece devagar, aproximando as pernas e os pés. Tá me ouvindo? Aproximando as pernas e os pés, levando as mãos ao lado das costelas, na parte baixa, a testa ou o queixo no chão. E observe o toque do seu corpo com o chão. E agora comece a virar a cabeça como quem olha para frente. Sem a ajuda das mãos, eleve o tronco, levando os ombros para trás, como quem olha para o alto. Fique o tempo que você achar que deve, na postura da cobra. Perceba a musculatura interna que te mantém na postura, sem forçar a sua lombar. E quando achar que já trabalhou o suficiente, você volta e relaxa. E solta imediatamente o corpo. Relaxe os músculos que você trabalhou, principalmente a musculatura que fica ao lado da sua coluna. Relaxe também ombros e pescoço. Continue descansando agora na postura da criança, levando o quadril lá nos calcanhares e escolhendo a melhor posição para os braços. Se as mãos seguram o rosto, se você achar que a cabeça para baixo fica muito desconfortável, ou uma mão sobre a outra, testa sobre as mãos, ou os braços ao lado do tronco. O importante é você descansar. Escolha a melhor posição para as pernas. Você pode segurar o rosto, deixar os cotovelos no chão, como a gente fez agora há pouco também. Relaxa as costas, relaxa os ombros.
Perceba a sua respiração. Inspirando mais profundo, soltando o ar mais devagar. E agora, estendendo os braços lá para frente, estenda bem os braços, como quem espreguiça. E caminhe com as mãos para a direita, alongando, até sentir que alongou o lado esquerdo do tronco. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Inspire mais profundo. E depois volte até o centro. E vai caminhando agora para a esquerda, até sentir que alongou do lado direito do tronco. Inspirando mais profundo, relaxando a musculatura quando solta o ar. Voltando as mãos até o centro. Escorregando as mãos para frente, deixando o quadril bem para o alto, a testa no chão. Se for confortável, Vanusa, chega um pouquinho mais para frente, para o seu quadril ficar mais para o alto. Um pouco mais para frente o quadril. Isso, excelente. A testa no chão, se for confortável. Se qualquer desconforto nos ombros, você pode flexionar os cotovelos. Se observe nessa postura a coluna, observe os braços ao lado da cabeça, o quadril para o alto, as pernas flexionadas. E se você não estiver sentindo desconforto, vamos fazer uma postura do cachorro, repetindo essa mesma posição, partindo da postura do gato. Com as mãos, mesma distância das mãos, a mesma distância dos ombros, mesma distância dos joelhos, é do quadril. Vire os dedos dos pés para dentro. Apoie-se nas mãos e nos dedos dos pés e vai devagar levando o quadril para trás e para o alto e a cabeça entre os braços, o quadril bem para o alto. Isso, as pernas flexionadas, você percebe a sua coluna. E se for possível, você estende uma perna e outra sem prejuízo da sua coluna. E depois mantém as duas flexionadas ou um pouco mais estendidas. E quando achar que já trabalhou o suficiente, volte para a postura da criança e descanse. E relaxe bem as costas, o pescoço. Se preferir, pode segurar. As mãos podem segurar o rosto e os cotovelos no chão. E mais uma vez, descanse, relaxe as costas. Respire, solte o ar. Nós vamos continuar descansando agora, deitados de barriga para cima. Com os pés no chão, joelhos para o alto, solte bem o peso do corpo. Sinta o quadril tocar o chão, os ombros. E traga um joelho para o peito, depois o outro. Segure as pernas, não precisa puxar. E só acomode a sua lombar. Se você quiser, você pode fazer um balanço com as pernas, massageando as costas, massageando a região lombar. Mantendo os ombros bem relaxados, o pescoço descontraído.
a respiração, vai parando devagar com os movimentos, deixando os pés no chão, os joelhos para o alto. Você pode colocar uma das mãos sobre o seu abdômen, perceber o movimento respiratório que acontece aí nessa região. Acompanhe a sua respiração e o movimento respiratório na região do seu abdômen. Toda a atenção na região do seu abdômen, no movimento respiratório que acontece ali. Então traga o joelho direito em direção ao peito, entrelaça os dedos das mãos e puxa o joelho direito em direção ao peito. Relaxe bem a perna que você puxa, relaxe os ombros, o pescoço. Escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão, estenda a perna lá no chão. E observe a região da virilha esquerda, observe a articulação da coxa com o quadril, da perna direita. Contrai o seu abdômen e vai elevando a perna esquerda estendida até que o pé aponte lá para o teto. Ache um ponto de equilíbrio, continue puxando a perna direita e tire o esforço desnecessário. O que é preciso fazer para que você não faça tanto esforço? Mas agora contrai o abdômen e vai levando a perna esquerda estendida lá para o chão, até que o calcanhar toque o chão. Quando o calcanhar tocar o chão, leve o pé direito sobre o joelho esquerdo. E a mão esquerda gentilmente puxa o joelho direito em direção ao chão. Você procura manter o braço direito um pouco mais aberto, observe onde fica confortável. O ombro direito bem apoiado. E vai soltando o ar. Relaxando a região que você alonga. Toda a atenção em você. Percebendo os pontos de apoio da lateral esquerda do seu corpo, vai relaxando, soltando o peso do corpo nesses pontos. Volte devagar o joelho direito. Estenda as pernas, solte as pernas, observe o lado direito, o lado esquerdo do seu corpo. Flexione a perna direita, depois a esquerda, acomode o seu quadril e traga só o joelho esquerdo em direção ao peito, puxa a perna enquanto você relaxa a perna esquerda. A perna direita fica flexionada, o pé no chão e você puxa o joelho esquerdo. Observe a sua coluna. E agora escorregue o calcanhar direito pelo chão, deixa a perna direita estendida e também observe a sua coluna. Observe a virilha direita,
articulação da coxa, das pernas. Contraia seu abdômen, vai levando a perna direita estendida, o quanto for confortável para você. Solte o peso da perna lá no seu quadril, observe sua coluna. Perceba o toque das costas com o chão, contrai o abdômen e vai voltando a perna direita estendida até que o calcanhar toque o chão. Quando o calcanhar tocar o chão, leve o pé esquerdo sobre o joelho direito e agora é a mão direita que vai puxar o joelho esquerdo em direção ao chão. Mantenha o ombro esquerdo apoiado no chão. Solte o peso do seu corpo nos pontos de apoio do lateral direito do seu corpo e relaxe. Inspirando mais profundo, soltando o ar bem devagar. Volte devagar o joelho. Estenda as pernas. Você pode levar os braços lá para trás, espreguiçar, fazer os movimentos que desejar. E quando achar que deve, volte os braços e relaxe. Acomode bem as pernas. Se precisar se cobrir, se cubra. Se precisar colocar uma venda nos olhos, coloque, se gostar. Dá um travesseiro embaixo da cabeça. Faça com que fique bem confortável essa posição agora de relaxamento. Você fez várias posturas em pé, trabalhou os pés, as pernas, quadris, trabalhou o tronco, os braços. E agora observe o efeito da prática no seu corpo. Observar o efeito da prática no corpo, observar os músculos, observar as articulações. E relaxar.
Então comece a voltar devagar do seu relaxamento. Inspirando mais profundo, não precisa de uma vez. Primeiro sinta o toque do seu corpo com o chão. Perceba a temperatura do ambiente que você está. Os sons ao seu redor, o som da minha voz. E vai inspirando mais profundo, mexendo as mãos. Mexendo os pés. No seu tempo, quando desejar, virando a cabeça de um lado, depois para o outro, soltando o pescoço. Se desejar, leve os braços lá para trás, como quem espreguiça. Fazendo os movimentos que desejar. E quando decidir se sentar, primeiro fique um pouco de lado e depois, com a ajuda das mãos, você se senta, sem pressa. Quando se sentar, leve as mãos até o chão, arredonde as costas, solte a cabeça, sinta o toque do seu quadril com o chão. Perceba a respiração. E depois vai voltando devagar. Quando voltar, você observa suas pernas, seu quadril, se está bem acomodado. Ou se você prefere se sentar numa almofada, se encostar numa parede, no móvel. Observe a sua coluna confortavelmente ereta, os ombros bem acomodados, os ombros e a cabeça. Se observe na postura de forma estável e confortável. E a partir daí você observa a sua respiração. Primeiro, sem interferir, só observar como ficou a sua respiração após a prática. Você não interfere, você só observa. E aí você começa a contar as respirações sem interferir. É um exercício de concentração. A cada expiração você conta 1 e vamos tentar contar de 1 até 14, de 14 até 1. Sem pressa. Se você se distrair, volte a contar novamente.
Quando finalizar, abraça as pernas, solte a cabeça à frente e relaxe.